Fala, Boca. Opa, Bom dia, professor. E a nossa live de hoje, eu vou passar para vocês a orientação, para vocês ir no cpe.org e já ir direto para as lives do dia 18 e do dia 25, tá? A minha ideia é porque teve uma demorazinha, porque tem outras turmas também, eu tive que fazer algumas edições, tá? Mas eu vou passar para vocês o procedimento, como é que a gente vai fazer para conseguir acessar essas lives, tá bom? Uma novidade é que a gente vai utilizar esse mesmo link até o fim da disciplina. Então, já é um trabalho a menos para a gente. Ou seja, esse link que vocês estão utilizando, quando ele chegar ao ponto de 40 minutos, acredito eu, vocês entram pelo mesmo link. Na próxima aula, próxima semana, entra pelo mesmo link. Então, não vou precisar me preocupar com isso. Eu acredito que vocês entraram lá no cpe.org, entraram na turma de vocês e verificaram. Clique aqui para entrar na turma do final de semana. Então, é um trabalho que o CPE está tentando fazer para evitar trabalho excessivo. Então, quanto menos trabalho para a gente, melhor. Eu achei muito bacana isso aí, porque é o mesmo link que a gente vai utilizar até o fim da disciplina. Antes a gente tinha que acessar um link, depois entrar em outro link. Era trabalhoso, era chato pra caramba, porque acabava por um aluno ou outro entrar num link diferente. Professor, o link que eu entrei foi isso aqui. Não, o link não é esse, o link é outro. Então é muito trabalhoso. Então já é um trabalho a menos, tá bom? Meus amigos, hoje nós iremos ter como tema transformadores de potência, tá bom? Eu peço que quando a conexão cair, automaticamente a gente entra de novo pelo mesmo link, tá bom? Vamos abordar transformadores, sendo que eu vou particionar esse assunto em duas etapas. A primeira, que nós vamos falar do conceito inicial do transformador, os tipos de transformadores que eu tenho, os componentes principais de um transformador e a função de cada um. Eu devo falar de relação de transformação, só uma etapazinha já na parte final. E na próxima semana a gente finaliza transformador de potência, já aplicando aos equipamentos de proteção que existem dentro de um transformador voltado para uma subestação, tá? Então, vamos falar do relé de gás, nós iremos falar do dispositivo de alívio de pressão, nós vamos falar do relé de pressão súbita, do secador de ar, do tanque de expansão, monitor de temperatura. Então, são componentes que existem dentro de um transformador voltado para aplicações mais complexas, né? Parte de subestações de 69 kV, 230, sendo um pouquinho diferente daquele transformador que nós estamos acostumados a ver nas ruas, né, da grande cidade. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês ativem o microfone de vocês e manifestem a dúvida que vocês tiverem. Eu acho até melhor do que o chat, porque o chat seria mais interessante para mim se eu tivesse aqui duas telas, né, que eu separava as telas e deixava um só para o chat. Então, qualquer coisa, ative o microfone, professor, aluno tal, estou com uma dúvida nessa parte aqui, tá bom? Qualquer dúvida, é só dar um toque para mim. Beleza. Aí vamos nós aqui. Só um instante aqui, pessoal. Hoje eu mostro no módulo 3, tá bom? Módulo 3, manutenção e subestação, parte 2. Tá? Vamos dividir em algumas partes, sendo que hoje eu devo falar sobre transformadores, a gente vai quebrando aí algumas partes, justamente para não passar muito assunto misturado e acabar por gerando algumas dúvidas, tá bom? Como vocês entraram agora por tempo, eu estou verificando aqui que faltam 10 minutos. Aquele velho esquema, caiu a conexão e a gente entra de novo, tá bom? Vamos nós, parte 2, módulo 3. Vamos falar sobre transformadores. As exigências técnicas e econômicas impõem a construção de grandes usinas hidrelétricas, em geral situadas muito longe do centro de aproveitamento. Conforme eu tinha dito, nós temos em torno de 90% de geração que provém das usinas hidrelétricas,
Nós temos energias alternativas, que são as usinas termoelétricas, nós temos as usinas eólicas, crescendo bastante, principalmente na região litorânea. Nós temos a energia solar, né, que já existem alguns pontos específicos em escala comercial, mas eu tenho praticamente, vamos estar 90% aqui das usinas que provém das fontes hidrelétricas, tá bom? Sendo hidrelétrica ou não sendo hidrelétrica, sendo termoelétrica, eólica, nuclear, todos esses meios de geração, eles acompanham uma subestação. Conforme eu tinha dito, a subestação é um encontro desses equipamentos, tá bom? Nós vimos os primeiros componentes utilizados na subestação, nós vimos para-raios, nós vimos fusível, disjuntor, religadores, tá? E o transformador é um dos outros componentes, digamos que seria o coração de uma subestação. Então, toda subestação é importantíssimo que exista um transformador. Então, não existe nenhuma subestação que não existe um transformador de potência, tá bom? Então, o transformador de potência digamos, o item mais importante, porque ele vai ser responsável por rebaixar o valor de uma tensão ou aumentar o valor dessa tensão, fazendo com que facilite o transporte de um ponto a outro. Bom, essa figura que vocês estão visualizando aí são dois transformadores de potência, tá? Utilizados em subestações de grande complexidade. E vocês estão vendo aí uma paredezinha que isola as duas partes do transformador. Alguém sabe me dizer qual é o nome dessa parede, o significado dela, para que ela serve? Pessoal, isso aí é uma parede de cortar fogo. Esses equipamentos aí são muito caros. Se um pegar fogo, né, já isola um do outro. Exatamente. O transformador ele pode ser propício a sofrer uma explosão ou a um incêndio, tá? A depender muito do problema que ocorreu nesse transformador. Conforme vocês mesmos citaram, que um transformador desse é caro, tá? Diga-se de passagem, um transformador desse gera em torno de milhões. Então, um transformador desse é caríssimo, lógico. Toda subestação, praticamente toda subestação, principalmente a de grande porte, elas pagam seguro, tá? Porque um seguro como esse é muito caro. Bom, por ser um seguro muito caro, então se eu não pagasse seguro, um transformador desse explodisse, o prejuízo ia ser enorme, tá? Se eu não tivesse esse muro, nós chamamos também de parede corta-fogo, o prejuízo ia ser muito maior ainda, porque ia uma possibilidade de, no momento de uma explosão, o fogo ou a explosão ela atingir o outro transformador. Então, o prejuízo seria em dobro, tá bom? Vamos nós. Para que o transporte de energia ocorra de maneira satisfatória, facilitando a sua utilização, é muito importante fazer o uso de transformadores. Bom, vocês estão vendo aí na imagem dois tipos de transformadores. Transformadores esses que são geralmente utilizados no setor de distribuição. À esquerda de vocês, esse transformador verde, ele tem o mesmo princípio de funcionamento dessa outra imagem à direita de vocês, tá? São todos transformadores a óleo, com a diferença que esse transformador dele, à esquerda de vocês, que é esse verde, ele tem um óleo diferenciado, tá? Enquanto que na imagem à direita, esse transformador cinza é um transformador que utiliza um óleo mineral à base de petróleo. À esquerda de vocês utiliza um transformador vegetal. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, né? Vamos nós. Transformadores são equipamentos largamente utilizados em indústrias, comércios, com a função específica de facilitar o transporte. Então, o transformador ele é utilizado em vários âmbitos, seja numa subestação da Enel, tá? Que trabalha rebaixando de 69 kV para 3.8, transformadores utilizados nas ruas da grande cidade, que chega numa tensão de 13.8
consegue rebaixar para 380 volts entre fases, ou 220 volts entre fases neutras, ou até transformadores de porte bem maior, que chega na casa dos megavolt ampere, tá bom? Eu posso encontrar transformadores também em indústrias, tá? Aquele cliente tem um valor de potência X e ele precisa pedir um transformador para ele. Mais na frente a gente vai fazer o dimensionamento de um transformador, tá bom? Seguindo as orientações da especificação técnica da Enel. Mas é isso, o transformador ele vai fazer esse trabalho de aumentar o valor de uma tensão ou rebaixar o valor da tensão. Tecnicamente, nós falamos que o transformador é um dispositivo eletromagnético, tá? Trabalha baseado no eletromagnetismo. Estático, logicamente, porque você não vai ver ele rodando, assim como vai ver um motor, no qual ele vai receber uma energia elétrica em corrente alternada, tá? Vale salientar isso, porque o transformador não trabalha com corrente contínua. Como é que eu consigo trabalhar transformando o valor de tensão contínuo? Eu vou utilizar os conversores, né? Nós temos conversores, conversores Bush, conversores Buck, são o tipo de conversores que conseguem fazer essa transformação, tá? Se eu quero transformar de contínuo para alternado, eu utilizo inversor. Se eu quero transformar de alternado para contínuo, eu utilizo os retificadores, né? Em eletrônica a gente vê a ponte de diodos, ponte em formato de meia onda, tap central. Então esse tipo de formato faz a transformação de energia alternada para contínua. O transformador ele só funciona mediante alimentação alternada, tá bom? Então ele vai chegar alternada e vai transformar um outro valor, seja ele maior, seja ele menor, também alternado. Com certo nível de tensão e corrente, fornece essa energia para outros níveis de tensão e corrente, mantendo a mesma frequência. Então, o transformador, ele mantendo sua potência, eleva o valor de tensão ou rebaixa o valor de tensão. São dois valores que são alterados, corrente e tensão, porém mantendo o valor de frequência constante e o valor de potência constante. Tá bom? Esse é o papel que o transformador ele executa em sua totalidade. Tá tranquilo? A continuidade, o nosso assunto, tá? De transformadores. Falamos do conceito técnico do transformador. Qual é o trabalho que executa? Vamos lá, dando continuidade. Conforme a alteração feita na tensão, o transformador ele pode ser um transformador elevador, ou seja, um transformador que vai elevar um valor. Exemplo, eu tenho um transformador de 3,8 kV que transforma para 69 kV. Então, nesse caso, o transformador é um transformador que está elevando o valor da tensão. Onde é que eu devo encontrar esse transformador? Geralmente, o transformador elevador vai ser encontrado na saída das usinas, cujo papel vai ser justamente isso, elevar o valor de uma tensão. Eu posso encontrar transformadores abaixadores, que são transformadores que têm o papel de rebaixar o valor de uma tensão. Geralmente, depois que passa da Chesky, né, chega na Enel, então esses transformadores são todos transformadores que abaixam o valor de tensão. Ou transformador isolador de tensão. Esse transformador ele vai ter um papel de passar o mesmo valor de tensão, com a diferença que vai manter um outro lado isolado, tá bom? Aplicações diferenciadas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um transformador a seco, tá bom? Eu devo falar sobre esse transformador daqui a pouco. O transformador ele é muito utilizado na saída dos parques eólicos, né? O aerogerador tem um aerogerador, ele gera alguma coisa ali, né? Depois ele desce o valor de tensão e eu tenho um transformador embaixo, geralmente ao lado dessa torre, aguardando para conseguir transformar esse valor dessa tensão. Bom, conforme vocês estão vendo aqui, eu tenho a parte de geração, eu passo para a etapa de transmissão, depois para a subtransmissão e, por fim, a distribuição.
todos esses pontos, desde a primeira etapa, que inclui a geração, até a última etapa, incluindo distribuição, todas essas etapas vão utilizar transformador de potência, tá bom? Porque eu vou ter subestação e toda subestação eu vou ter transformadores de potência fazendo seu papel. Qual o princípio de funcionamento para um transformador ele conseguir elevar o valor da tensão, rebaixar o valor? Vamos lá. A finalidade desse dispositivo, transmitir, é simplesmente pelo modo de eletromagnetismo. Então, de uns anos para cá, pessoal, a construção de um transformador ela é basicamente a mesma. Então, o princípio de funcionamento da construção é a mesma coisa. Tá? O que eu vou ter dentro do transformador? Eu vou ter bobina, vou ter fio, eu vou ter papel, vou ter madeira, vou ter aço silício, tá? Que vai ser composto para a construção do núcleo e assim por diante. Tá? Ele vai conseguir, através de um núcleo, onde eu tenho duas bobinas, tá? Uma bobina que vai ser a bobina que vai receber o valor da tensão, que nós chamamos de bobina primária, e nós temos a bobina secundária, que é a bobina que vai receber essa energia que foi transformada. Embora essas duas bobinas estejam submetidas ao mesmo núcleo, tá? Veja esse desenho e façamos de conta que aqui seria o núcleo, tá? Então, embora eu tenha duas bobinas dentro de um mesmo núcleo, eu não vou ter nenhum contato dessas duas bobinas no mesmo núcleo. Por quê? Porque, primeiro, essas bobinas são compostas de fios esmaltados. Se são fios esmaltados, o esmalte já é por ser um isolante, e eu tenho um núcleo, que também não deixa de ser uma parte isolante. Então, eu tenho duas bobinas. Bobina primária, que é a bobina que vai receber a tensão, e o outro lado que vai ser transformado, que nós chamamos de bobina secundária. O valor dessa tensão a ser transformada vai depender, dentre outras especialidades, né? vai ser a quantidade de espiras da outra bobina. Então, o que vai fazer determinar se esse transformador está levando a tensão ou rebaixando o valor da tensão, vai ser tão simplesmente a quantidade de espiras. E o que são espiras? São voltas para fazer uma bobina. Então, eu tenho, por exemplo, uma espira, duas espiras, três espiras, quatro, assim por diante. Tá bom? Continuando. Quando o indutor, olhe para essa figura, quando o indutor é conectado a uma fonte de alimentação, nós chamamos aqui de enrolamento primário, tá? Vai surgir, a partir desse momento, o que chamamos de campo magnético, tá? Campo magnético induzido. Eu tenho esse núcleo, que nada mais são do que várias chapazinhas de aço silício, uma posta em cima da outra, e são imprensadas. No caso do transformador trifásico, né, o que é voltado para a subestação, eu tenho um formato de núcleo diferenciado, porque nesse caso eu vou ter agora 6 bobinas. Aqui representa, pela ilustração, representa um transformador monofásico, que é simplesmente uma fase. O transformador trifásico, eu tenho 3 bobinas para o enrolamento do primário e eu tenho 3 bobinas para o enrolamento do secundário. Tá bom? Quando esse segundo indutor, né, ele está sendo imerso ao campo magnético, porque, imagine, eu coloquei um valor de tensão aqui. Então, vai surgir um campo magnético, tá, em torno dele. Esse campo magnético vai refletir ao outro lado. E, lógico, dependendo da quantidade de espiras dessa segunda bobina, eu vou determinar se essa tensão chegou menor ou se ela chegou a uma tensão maior. Tá bom? Ocorre o processo de indução, ou seja, vai passar por um processo de indução, segundo enrolamento, onde esse campo magnético vai ser convertido em forma de tensão induzida. Repito, o valor da tensão a ser determinada no secundário vai depender da quantidade de espiras, tá bom? O que quer dizer que quanto maior a quantidade de espiras, maior vai ser a minha tensão. O que quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais, tensão e número de espiras. E a corrente? A corrente, nesse caso, já vai ser inversa. O que quer dizer que, para o mesmo valor de potência, quanto maior a tensão, menor a corrente. Se a corrente aumenta, a tensão diminui. Bom?
As principais partes de um transformador, nós estamos falando da parte grosseira, tá bom? De um transformador são o núcleo, são as bobinas, que nós chamamos de enrolamentos, o tanque, tá? O tanque do transformador, as buchas e o radiador dele. O núcleo, que é a primeira parte aqui que nós vamos falar, é constituído de um material ferromagnético, que nesse caso aí são várias chapazinhas. Se você analisar aqui, ó, por essa figura, aqui não é um bloco maciço, tá? De ferro. São várias lâminas, nós chamamos de lâminas, que são postas uma à outra. No final elas são imprensadas. E nesse núcleo é onde vão ficar alojadas as bobinas, tá? Alguém vai me perguntar por que eu não coloco um bloco de ferro mesmo, maciço. Poderia até ser, né? Só que tem um porém. A ideia dessas chapazinhas ser postas uma a outra é simplesmente pelo fato de que eu vou ter uma quantidade de perda reduzida. Se eu tivesse um bloco, com certeza ele iria esquentar mais e o prejuízo seria maior. Então, o motivo pelo qual eu utilizo várias lâminas, uma postas à outra, tá bom? Aí vamos lá. A função do núcleo é concentrar o campo magnético para a ondada corrente orientar o campo de modo que quase todo o fluxo que passa por uma bobina passa também pela outra. Então, tem que existir o núcleo, porque o núcleo ele vai ser um fator importante. Primeiro, porque as bobinas vão ficar alojadas a ela. E segundo, porque ele vai orientar o fluxo de um ponto a outro. No caso da bobina do primário para a bobina do secundário. Certo? Os enrolamentos, conforme vocês estão vendo na figura aqui, eu já tenho aqui as bobinas alojadas dentro do núcleo. Tá? Detalhe, a bobina do primário e a bobina do secundário estão alojadas no mesmo núcleo, tá bom? Aqui é o núcleo de um transformador trifásico, então eu tenho aqui 3 bobinas do primário e dentro delas aqui tenho 3 bobinas no formato secundário, tá bom? Essas bobinas, que são esses fios, eles podem ser de cobre ou de alumínio. Vale salientar que eu acho que praticamente todos os fabricantes estão utilizando alumínio, tá? Muita gente às vezes até confunde. Por exemplo, vocês estão vendo na imagem aqui, essas bobinas, elas podem ser de cobre, mas elas podem ser também de alumínio. E tanto o cobre quanto o alumínio vai passar por um esmalte. Então, por esse esmalte ter essa coloração, então pode por acabar confundindo e as pessoas achando que são bobinas de cobre, tá bom? O cobre ele tem uma resistividade menor, então ele se torna de certa forma um pouco melhor que o alumínio, enquanto que o cobre ele tem 0,017 ohms, milímetros quadrados por metro. O alumínio ele é um pouquinho maior, ele é 0,028. Só que o cobre ele se torna mais caro do que o alumínio, de certa forma se torna mais pesado. Então, praticamente todo fabricante está utilizando o alumínio na construção do transformador, tá bom? Ele vai receber a camada de verniz, tá? Essa parte do transformador nós podemos chamar também de parte ativa de um transformador. Ah, só voltando a imagem aqui, vocês estão vendo aqui, olha, aqui são os terminais das bobinas. Dentro do transformador, nós vamos fazer o fechamento, tá? Que é o agrupamento dessas bobinas, para que ele execute a função dele, no formato delta ou no formato estrela. Eu devo falar sobre isso depois. O tanque, certo? Que ele vai servir como um recipiente que vai receber esse óleo. No caso dessa imagem, se trata de um transformador a óleo. Ele vai receber, dentro desse tanque, tanto o núcleo quanto as bobinas, né? Que é a parte ativa em si, e o óleo, no caso sendo um transformador a óleo. Tá? O tanque, logicamente, vai mudar de potência para potência. Se eu tenho um transformador de 45 kVA de potência e eu tenho um transformador de 300 kVA, logicamente, como a potência é maior, o tanque vai ser maior. Consequentemente, a quantidade de líquido que vai receber vai ser maior também. Tá bom? Eu tenho a parte lateral, fundo e tampa. Nessa tampa, pessoal, eu tenho aqui as buchas, que eu vou falar sobre as buchas, tá bom?
E eu tenho geralmente aqui na parte de cima também uma tampazinha, que ela vai dar acesso ao que chamamos de TAP de derivação. E o que seria esse TAP de derivação? Eu preciso alterar o valor de tensão do primário, então eu vou virar uma chave que se encontra dentro do transformador. Então eu tenho essa tampazinha fica mais ou menos aqui. Eu vou retirar essa tampa e vou ter acesso. Lógico que para fazer esse procedimento, o transformador vai ter que estar desligado. Outra coisa, esse TAP é como se fosse um contato. Então eu vou ter aqui um contato fechando para uma parte da bobina. Quando eu virar o contato, ele vem para essa outra parte aqui da bobina. Se eu virar de novo, ela vem para essa outra parte e assim por diante. Se eu alterar o TAP de derivação desse circuito primário, eu vou alterar, logicamente, a tensão do primário. Porque imagina, se eu tenho uma bobina completa, nessa extremidade eu tenho uma tensão de 13.800. Vamos citar aqui um exemplo. Se eu virar esse contato saindo dessa extremidade passando para essa, eu estou pegando agora só uma parte da bobina. Então eu vou pegar uma tensão menor. Se eu resolver pegar só essa outra parte da bobina, a outra tensão também é menor. Conforme eu falei, o número de espiras é diretamente proporcional à tensão. Então, quanto mais espiras, mais tensão. Quanto menor a quantidade de espiras, menor a minha tensão. Então, se eu for reduzir o valor dessa tensão no meu circuito primário, o valor da tensão do secundário também vai ser afetado, fazendo com que também haja essa redução. Tá bom? Aí vamos lá. A bucha, que é essa parte aqui, tá? Ela vai ser simplesmente um auxílio na passagem da extremidade dessa bobina, que se encontra dentro do transformador, para essa parte ativa aqui. Então, voltando à imagem, eu tenho a parte da bobina, que é uma das extremidades dessa bobina, vai estar conectada a essas buchas, tá bom? Tanto nessa bucha aqui, que é do primário, como da parte de trás, que eu vou ter 4 buchas do lado secundário. Eu devo mostrar a imagem para vocês depois, tá bom? As buchas são constituídas do corpo isolante, geralmente de porcelana, tá bom? Que é um meio isolante. Eu vou ter uma vedação, que geralmente é de borracha. Um dos defeitos que às vezes acontece, pessoal, voltando a imagem aqui, olha, que eu já me deparei bastante, é de vazamento do óleo. Entenda que o óleo, quando ele começar a esquentar, que ele vai esquentar dentro do transformador, ele vai ganhar volume. Então, pode acontecer, se essa parte de vedação ela não tiver 100%, ela acaba por vazar, tá? Então, seria o momento desse transformador ser desligado e o momento do camarada retirar essa bucha e trocar a parte da borracha aqui, na vedação, tá? Porque, com o passar do tempo, ele pode ficar vazando o óleo, tanto vai diminuir o volume do óleo, como pode acontecer de algumas impurezas da parte externa adentrar o transformador e vir a contaminar o próprio óleo. Tá bom? O radiador, que é justamente essa parte aqui, tá? Essas aletazinhas, voltando aqui. Essas aletas aqui nós chamamos de transformador. Essa parte aqui, pessoal, ela é toda cônica. O que quer dizer? Que quando esse óleo ele esquentar, que ele vai ganhar volume, ele vai passar por essas aletas. Lógico, quando passar por essas aletas, vocês vão concordar comigo que, como ele não vai estar mais misturado com o óleo lá de dentro, ele já vai descer aqui com a temperatura menor. Por quê? Qual é o meio que eu tenho para tentar reduzir a temperatura do óleo desse transformador? É simplesmente através desse radiador. Para transformadores de grande potência, eu tenho motores geralmente trifásicos. Na ponta do eixo desse motor, eu tenho uma hélice que vai ventilando em cima desse radiador, auxiliando na redução da temperatura. Para esse tipo de transformador, eu não tenho nada a não ser esse próprio radiador. Tá bom? Continuando. Todo calor gerado na parte ativa se propaga através do óleo, tá? E é dissipado no tanque. Então, eu tenho uma quantidade de óleo aqui, tá? Tem um nível de óleo aqui X, que ele está até mais ou menos até essa bucha aqui do secundário.
Então, ele vai ganhar volume e vai passar por essas aletas. Quando retornar, logicamente, vai retornar com a temperatura menor. Tá? As elevações da temperatura do óleo e do enrolamento são normalizadas e devem ser limitadas para evitar a deterioração do isolamento, do papel e do óleo. Lembrando que eu tenho ferro dentro do transformador, eu tenho papel dentro do transformador, eu tenho madeira. E eu devo falar sobre o óleo em si, que o óleo, se ele sofrer muito aquecimento durante muito tempo, ele vai começar a mudar as características dele. Tá bom? Os tipos de transformadores que eu posso encontrar no mercado são transformadores a óleo, esse é a imagem à esquerda de vocês, e o transformador a seco. Todos os dois transformadores são utilizados na linha industrial, tá bom? Lógico, existe uma diferença e uma particularidade de um transformador em relação ao outro transformador, tá bom? Vamos explicar aqui a função de cada um. Transformador a óleo, ele vai ter como função dentro do transformador resfriar, tá? Ou seja, vai ter um efeito refrigerante e ao mesmo tempo isolante. O transformador a óleo, ele utiliza um óleo mineral, é um hidrocarboneto, ou seja, é um óleo à base de petróleo. Ele vai ter como função, ele vai ficar imerso na parte ativa do transformador, na bobina, e vai ter como função ajudar a resfriar a bobina. Que lógico, o transformador em processo de funcionamento vai esquentar bastante. Então o óleo ele vai ajudar a reduzir a temperatura do transformador. Mesmo assim, esse óleo ele vai esquentar. No momento que o transformador está utilizando uma carga, então o transformador ele esquenta. Se o transformador esquenta, ele vai passar essa temperatura para o óleo também vai esquentar, tá bom? Então, ele vai realizar o resfriamento e ao mesmo tempo vai ser um isolante. O óleo, pessoal, o óleo novo colocado no transformador, ele é transparente, tá? Então, é um óleo transparente. Lógico, com o passar do tempo, esse óleo ele vai ganhando cor. E se ele ganhar cor, quer dizer que alguma propriedade daqueles elementos que compõem o transformador, da parte da bobina, ou da parte do ferro, da parte da madeira, ele, com a temperatura, ele vai se misturando ao óleo. Isso estou falando com o passar dos anos, tá? Se ele vai ganhando cor, então é um processo delicado, porque periodicamente eu tenho que contratar uma empresa. Essa empresa ela vai retirar uma parte desse óleo do transformador, geralmente leva para uma garrafinha. Essa garrafinha ela é esterilizada, né? Ela é utilizada para um laboratório, garrafazinha de vidro, geralmente de marrom escuro. Eles levam esse óleo para um laboratório, aonde vai ser feito dois tipos de análise. Nós chamamos de análise físico-química e análise cromatográfica. São dois tipos de testes que se faz nesse óleo para verificar as propriedades dele. Por quê? Porque se não for observado com o passar do tempo, como está a característica desse óleo, pode acontecer de um transformador explodir, tá? Por quê? Porque esse óleo ele passou a ser condutor, então, devido muito tempo desse transformador ele não passar por um processo de avaliação, no que se diz respeito ao óleo, então ele pode acabar acontecendo alguns probleminhas, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, eu acredito que eu tenho aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho transformadorzinho explodindo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, rapidez, para mostrar para vocês. Professor, enquanto o senhor acha aí, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode dizer, já achei aqui, mas pode dizer. Manda. No caso, por exemplo, de um transformador privado, quem é que é responsável pela manutenção, assim, trocar o óleo e tal? Cliente. É o cliente. O próprio cliente que tem que fazer isso, tipo, levar para o laboratório, fazer? Tudo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele transformador que você encontra lá na rua, aquele transformador é responsabilidade da Enel. Então, a Enel tem responsabilidade em cima daquele transformador que tem lá fora. A norma, inclusive eu devo falar lá na frente, em que momento eu vou precisar ter um transformador para mim?
A potência instalada dessa minha indústria ultrapassou os 75 kW. Nesse momento, eu precisei agora pedir um transformador para mim. Eu vou aderir a uma especificação técnica da Enel, que no caso é a ET0125, de 2019. Vou fazer o levantamento e pedir um transformador para mim. Pronto, uma vez que você contratou uma empresa, a empresa fez a instalação do transformador, do conjunto de medição. Depois que é feito esse procedimento, qualquer problema que ocorra no transformador é responsabilidade sua. Isso que eu estou dizendo, você sendo o dono do transformador. Então, você vai contratar uma empresa, você vai passar por uma orientação, vai, logicamente, dar-se a entender que esse lugar vai ter um engenheiro responsável, ele vai saber o tempo certo de realizar a manutenção do óleo ou a manutenção do transformador em si. Certo? Citar aqui um exemplo. O colegiado de Sá, um tempo dele, solicitou para realizar alguns serviços. Né? Então, eu fui juntamente com um companheiro meu para a gente fazer a avaliação das subestações do Aritzá. Lá na Duque de Caxias, aqui na Duque de Caxias, no centro da cidade, o transformador utilizado de uma das suas escolas, na subestação aérea, então tem um transformador na parte de fora, e eu tenho do outro lado uma subestação interna. E lá tem um transformador, então nós fomos solicitados para fazer a manutenção do óleo, a manutenção do transformador. Nesse caso, o dono, né, digamos, desse transformador, então ele vai ser o responsável tanto pela análise do óleo, como para a manutenção em si do transformador. Tá certo? Beleza? Beleza, Alexandre? Tá show aí, tá show. Continuando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Do transformador. Professor. Diga lá. Alexandre. Essas aulas que o senhor está dando agora, o senhor também deu no início, quando o senhor com a gente lá nos primeiros módulos, ainda lá no CPEP. Lembro já ter visto muito desses conteúdos que o senhor está passando naquelas primeiras aulas. O senhor passou até um vídeo explicando o óleo, como é que é feito o transformador. Ok. Qual foi a disciplina? Você lembra? Que foi máquinas elétricas. Eu acho que foi máquinas elétricas. Pronto. Essa parte ela se torna até parecida. Essa parte do... Só um instante. Essa parte que a gente está vendo inicial, conforme eu falei, por isso que eu dividi entre duas partes. Porque, por exemplo, não tem como eu falar de transformadores para subestação sem antes falar sobre as partes que compõem o transformador, entendeu? Então, acaba por realmente ser alguma coisa um pouquinho parecida. Você chegou comigo que foi máquina, se eu não me engano, foi? Foi máquina? Foi máquinas. Máquinas elétricas. Então, essa primeira parte inicial, ela chega a ser realmente parecida. A segunda parte do transformador, tendo em vista que você já sabe de pós-salteado o que o transformador faz, substituição, a gente já vai aplicar aos dispositivos utilizados para subestação no que diz respeito à proteção. Beleza? Show. Massa. Vamos lá. Só mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma animação aqui, pessoal, do transformador de distribuição, para a gente ver mais ou menos como é que ele é construído por dentro. Tá? Só um instante aqui. Pode desativar o som de vocês. Pronto. Vamos lá. Sem som mesmo, é só para a gente ver. É uma animação. Animação que tem aqui do transformador utilizado mais para distribuição. Pronto. Essa primeira parte que vocês estão vendo é a parte do radiador. Essa parte aqui que vocês estão vendo que é toda cônica. Então, ela vai de um ponto até o outro. Porque a ideia é justamente... Quanto mais aletas eu tiver, quanto mais a parte do radiador eu tiver na construção, melhor vai ser para mim, porque eu vou conseguir reduzir ao máximo a temperatura do transformador. Então, eu tenho, olha, base de ferro,
Eu tenho a primeira parte do núcleo aqui, olha, para você analisar. Primeira parte do núcleo. Eu tenho essa outra parte do núcleo aqui, conforme vocês estão vendo. Se alguém tiver com o áudio ligado, por gentileza, só desativa, tá bom? Para não dar interferência aqui no som. Então, eu tenho aqui... Só um instante aqui. Tem áudio ligado, pessoal? Pronto. Aí vamos lá, eu tenho aqui, olha, as 3 bases do núcleo. Tá? Continuando. Eu tenho, olha, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu tenho 3 bobinas, olha. 3 bobinas, bobina primária, tenho bobina secundária, 3. Apesar de estar sendo sobreposta uma à outra, elas não estão mantendo contato entre si, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, madeira, base de madeira. Eu tenho a base aqui do núcleo, tá bom? Eu tenho aqui a outra base de ferro que vai fechar. E eu tenho o fechamento. Voltando aqui de novo. O fechamento aqui, olha. Eu estou levando em consideração que o fechamento aqui foi feito. Ele chegou até as 4 buchas do secundário. Então, eu vou ter aqui 3 buchas no primário. Eu tenho essa tampinha, voltando aqui, olha, aquela tampinha que eu falei para vocês, que é a mudança do TAP de derivação. Tá? 4 buchas, a tampazinha, as 3 buchas do circuito primário. Tá bom? Geralmente aqui ao lado fica a placa. Fica a placazinha indicando a potência, as características, aquela placa de identificação, tá? Deixa eu ver se tenho... Só um instante aqui. Se eu tenho outra imagem aqui interessante para mostrar para vocês. Ah, o transformador explodindo. Dá para ver a imagem do transformador? Dá sim, né? Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Dá para ver. Beleza, então vamos lá. É um transformador de 138 kV, explodiu, teve um curto-circuito na parte secundária, tá? E simplesmente o prejuízo é esse. Vou mostrar para vocês aqui. Professor. Oi. É o Alexandre de novo. Esse circuito ele se dá pela contaminação do óleo ou por outro motivo qualquer? Você está falando da explosão? Sim. A explosão, às vezes, geralmente ocorre, pelo menos para esse tipo aí de grande porte, por um dispositivo chamado também de relé de pressão súbita, tá? Eu devo falar sobre um dos dispositivos que requer bastante cuidado, que é o relé de gás, que tem no transformador, que ele pode fazer com que isso ocorra, o relé de pressão súbita e o dispositivo de alívio de pressão, que nós chamamos de válvula de alívio de pressão também. Então, para esses componentes, se não for observado essa questão da pressão, se vai haver um curto-circuito dentro de uma bobina, ele pode ocorrer sim a explosão, inclusive atingindo o próprio tanque do transformador. Tá? Certo. E me diga uma coisa. Oi, pode dizer. Se porventura, por algum motivo qualquer, uma bobina tiver contato com a outra, o que é que pode acontecer dentro do transformador? Vai gerar um curto. Esse curto vai levar um ar. Ah, mas está submerso em um óleo. Tá, mas entenda que esse gás vai subir. Por exemplo, esse gás ele vai passar por um relé chamado relé de gás. Aí eu vou explicar o funcionamento do relé de gás. O relé de gás ele vai sinalizar na sala de controle
que ocorreu algum problema, porque teve algum gás que surgiu dentro do tanque que levou para o relé. Tá? Beleza. Existe uma boia, só um instante aqui. Mas daí essas bobinas não é para entrar em contato com a outra, é para ficar devido no sentido correto dela. Né, professor? Dá para repetir de novo que eu não entendi? As bobinas não podem entrar em contato com a outra, ela tem que estar em direção certa para ir na função dela, não é isso? Não, ela realmente não tem contato, não. Só que é aquela velha história. Se o transformador passar por uma sobrecarga, Okay. pode acontecer de um esmalte desse derreter e encostar e bater contato com outra bobina, ou bater contato com o núcleo, entendeu? Então, é aquela velha história. São vários casos. Aí, lógico, nós vamos falar sobre a questão do relé de gás, que o técnico ele vai verificar se tem presença de acetileno nesse gás. Porque simplesmente pode ter sido uma umidade que entrou no transformador, no tanque, mas pode ter sido realmente um ponto que ocorreu dentro do transformador. Então, são vários casos que podem ocorrer. Tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. Na parte do óleo aqui. Nós já estamos perto, viu? 3 minutos aqui para cair a conexão. Mas vamos lá, continuando. Esse resfriamento ocorre com a troca de calor entre o óleo e o ambiente. É por isso que existe aquele radiador, porque o óleo vai passar pelaquela parte icônica, vai estar justamente afastado do tanque e vai fazer com que o óleo, quando ele descer e retornar ao tanque, ele já seja menor. Tá bom? Conforme eu tinha dito, o óleo é mineral. São dois tipos de óleo utilizados na subestação. Tá? Um dos óleos utilizados é o parafínico, é um tipo de óleo mineral, e o outro óleo utilizado é o óleo naftênico. Então, são dois tipos de óleo utilizados. Estou falando de óleo mineral, tá? Que é o óleo à base de petróleo. Parafínico e o naftênico. Antigamente, eu não sei se aqui algum de vocês que trabalharam na área, ou trabalha na área, ouviu falar de um óleo chamado ascarel. Antigamente, há muito tempo atrás, era utilizado um óleo chamado ascarel. Tá? Esse óleo ele foi retirado, né, do comércio e não foi mais utilizado para transformadores. Por quê? Porque chegaram à conclusão que esse óleo é cancerígeno. Então, assim como, por exemplo, o mercúrio, chegasse à conclusão que o mercúrio é cancerígeno e não foi utilizado mais nas boias, em caixa d'água, da mesma forma, chegaram à conclusão que esse óleo, chamado ascarel, que é um tipo de óleo que era utilizado antigamente em transformadores, tem esse probleminha de causar câncer, né? Então, para isso, foi retirado do mercado e hoje utilizado o óleo mineral, tanto parafínico como é utilizado o óleo naftênico. Tá? Bom, existem tipos de óleo, que são chamados óleos vegetais, que também são utilizados em alguns transformadores, e vai fazer também a mesma função, com a diferença que é um óleo à base vegetal. Não agride tanto o meio ambiente quanto agride o óleo tipo mineral. Tá bom? Qual tipo de óleo que é utilizado nesse tipo de transformador aqui? Óleo de girassol, óleo de mamona, tá? São óleos vegetais, utilizados para alguns tipos de transformadores. O que quer dizer que são transformadores, geralmente esse transformador que a gente vai encontrar, esse óleo vegetal, ele é pintado de verde para dar um aspecto de preocupação com a natureza, tal, certo? Ele vai ter o mesmo papel de um óleo mineral à base de petróleo. Transformadores antigos, aqueles CEMEC, aqueles mais antigos, são em cima, né? Tem que abrir a tampinha, né? Para regular dentro. Exato. Só que esses mais novos já tem do lado de fora, né? Já vem do lado de fora assim acoplado no chassi do transformador? Alguns. Agora, para esse transformador, eu tenho que fazer essa derivação com o transformador desativado, né? Desligado. Isso, é. Aquele transformador utilizado para subestação, que é um transformador maior, ele tem geralmente um manípulo, tá? Geralmente na parte de baixo do tanque, para fazer essa derivação. Ou, dependendo da situação, eu posso fazer essa derivação motorizada.
Só que mesmo assim eu tenho que desenergizar o transformador. Desligar ele, né? Eu não tenho como fazer virada de tapa de transformador com o transformador energizado, entendeu? Entendi. Então vamos lá. Show. Oi. Mas, tipo, o que que acontece se tiver sobretensão no primário? Vai ter uma sobretensão no secundário. Como é? Vai ter uma sobretensão no secundário. Mas, tipo assim, não vai danificar o transformador, não, porque, tipo, uma bobina de um motor, ele tem uma tensão X que ele suporta. Tipo, o transformador, a bobina do transformador, ele tipo, suporta qualquer tensão ou, tipo, vai ter um limite de uma tensão? E, tipo, se passar, o que é que pode acontecer? Ele pode... Olha, é uma pergunta até interessante. Olha, presta atenção. São dois fatos, sobretensão e sobrecorrente. Não necessariamente os dois acontecem ao mesmo tempo. Para que chegue uma sobretensão na bobina do primário transformador, o que tem que acontecer? Tem que chegar uma tensão bem mais alta no primário. Pronto, é isso aí. O secundário é o resultado disso tudo. Então, por exemplo, a energia, a tensão lá em casa está muito fraca, a tensão lá em casa está dando menor do que 220. Então, talvez, por exemplo, tem muita gente utilizando essa mesma carga. Como no circuito secundário são 4 buchas, o neutro, que é o primeiro, que é igual para todo mundo, e cada um recebe uma fase, o que vai acontecer? Por exemplo, se tu resolveu montar uma linha de confecção, aí tem várias máquinas de costura lá na tua casa, tu é dessa fase aqui, e eu sou da mesma fase. Lá em casa a tensão está muito baixa, mas por quê? Porque tem gente puxando demais aqui. No caso você, não tem várias máquinas, em vez de aumentar o limite de fornecimento, ou seja, tu passar de uma modalidade monofásica para trifásica, tu está puxando de uma fase só muita carga. Então o que acontece? Como eu estou na mesma fase que a tua e outros moradores, então o que acontece? Nós vamos acabar por sofrer uma subtensão. Então a tensão da gente já vai diminuir. O que pode acontecer da tensão ser bem maior? É que talvez uma fonte primária está chegando a tensão alta no transformador. Então, logicamente, se a tensão está alta no transformador, isso vai refletir no secundário. E vai chegar na minha casa, porque eu estou participando da saída desse transformador. E se for uma coisa muito elevada, tem um dispositivo de proteção também, né, professor? No caso desse transformador, não tem, não. Mas, tipo assim, professor, essa rede de 3.8, ela vem de algum lugar. Tipo, não tem algo assim que, tipo, filtra e alinha essa tensão em 3.8, ou, tipo assim, não tem nada que, tipo assim, deixa alinhado antes de chegar no transformador, porque vem de algum lugar. Hã? É para ter, sim. Ah, então, beleza. Certo? Vamos lá, porque tem gente que às vezes acaba confundindo. Por exemplo, uma das chaves fusíveis arriou, né, galera? Arriou a canela. Mas ali não foi porque teve uma sobretensão, ali foi porque teve uma sobrecorrente. Ou teve um curto-circuito, uma sobrecorrente, fez com que rompesse o fusível. Isso nós estamos falando porque a chave fusível ela fica antes de chegar no transformador, né? Ela fica no circuito primário. Vamos lá, dando continuidade ao assunto de transformadores. Pronto, conforme eu falei, eu também posso encontrar no mercado alguns tipos de óleo isolante só de origem vegetal. Esse transformador ele é um pouquinho mais caro, tá? Ele é um pouquinho mais caro, só que vale a pena, né? Utilizar um transformador desse porque eu não estou utilizando um componente fóssil, que no caso seria o óleo mineral. Bom, a função do óleo transformador é de isolar a eletricidade e impedir descarga de energia, conforme eu tinha dito para vocês. Ele vai ter o papel de isolante e, ao mesmo tempo, de resfriar o transformador. Se eu utilizasse um transformador a óleo sem óleo, ia gerar um problema gravíssimo. Por quê? Porque, logicamente, a bobina ia esquentar, porque o transformador está submetido a uma carga, o transformador esquentaria, e o óleo que faria esse papel de tentar amenizar essa temperatura ia fazer com que a bobina esquentasse ao ponto de derreter o esmalte. Fazendo isso, geraria um curto entre as bobinas e o transformador ia para o brejo. Tá bom?
As normas específicas para transformador a óleo de distribuição é a 5440, que é a norma da BNT. O transformador a óleo de potência, que são transformadores já de grande porte, eles seguem as orientações da NBR 5380, tá bom? Que fala sobre as especificações. Essa última norma aqui, que é a 5380, ela é fatiada em alguns pedaços. Então, você vai encontrar parte 1, parte 2, especificação de cada componente desse transformador. Transformador a seco já é um transformador diferenciado, porém vai fazer o mesmo papel. Com a diferença que eu não vou ter óleo, tá? Ele não depende da refrigeração nem da isolação do óleo. Então já é um ponto positivo, porque eu não vou precisar me preocupar em retirar a amostra de óleo para fazer análise. Então já leva uma vantagem em cima. Geralmente, esses transformadores a seco a gente encontra em regiões litorâneas, em parques eólicos, tá? Transformadores utilizados ao lado dos aerogeradores. Geralmente, área litorânea, beira de praia, né, a gente imagina logo a maresia, que é o nível de salinidade. Isso vai levar a um problema, porque o óleo ele pode entrar em um processo de oxidação com o passar do tempo. Então, a frequência de uma possível substituição desse óleo teria um tempo de intervalo reduzido. Para evitar essa dor de cabeça, de camarada ter que ficar indo de transformador para transformador, verificando a análise do óleo e possivelmente trocando óleo, então eles utilizam o transformador a seco. Eu já não vou precisar ter esse problema de realizar a manutenção e a verificação desse óleo, tá bom? Lembrando que o intervalo de verificação desse óleo do transformador vai variar de local para local. Uma coisa é eu instalar um transformador aqui, muito afastado de uma região litorânea. Outra coisa é você instalar numa beira de praia. Você imagina a Praia do Futuro, né? Praia do Futuro, o nível de salinidade é gigantesco. É incrível. Eu acho que, se eu me engano, é o segundo lugar com o maior nível de salinidade do mundo, é Praia do Futuro. Aí um local como aquele precisaria de uma frequência maior de verificação do transformador, certo? As suas bobinas, nesse caso, são englobadas em resina, então nós chamamos de resina epóxi, impregnadas em vácuo com resina de poliéster também. Então, esse tipo de transformador ele se torna mais caro do que o transformador a óleo, tá? Porém, ele tem uma alta eficiência e já leva em conta a vantagem, né, de não ter esse probleminha de verificar a questão do óleo. Relação de transformação, vamos dar só uma passadinha aqui rápida, que eu acredito que eu passei isso para vocês na outra disciplina, que é a relação de transformação, tá? Os transformadores obedecem essa relação de que quanto maior for o número de espiras, vocês estão verificando aqui representado por um alfa. Alfa está sendo igual à tensão V1, que é a tensão do primário, dividido por V2, que é a tensão do secundário, que é igual ao número de espiras do primário, dividido pelo número de espiras do secundário. Então, verifique que quanto maior o número de espiras, maior a tensão, tanto do primário quanto do secundário. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Já no caso da corrente, você vê essa corrente aqui do secundário está na parte de cima, que implica dizer que maior o valor da tensão, menor o valor da corrente, e vice-versa. Maior o valor da corrente, menor o valor da tensão. Então, a corrente é a única grandeza que está inversamente proporcional ao valor da tensão aplicada. Tá bom? Essa relação de transformação vale dizer que são um valor adimensional, o que quer dizer que eu não tenho nenhuma unidade acompanhando esse valor de alfa. Então, quanto é o valor de alfa? O valor de alfa, por exemplo, é 5. O valor de alfa é 2. O valor de alfa é 0,8. Então, é um valor que não acompanha a unidade. Tá? Então, vamos lá. A relação de transformação, eu tenho uma tensão no primário, chamando de V1. O V2 vai ser a tensão que eu recebi agora no secundário, que é a tensão induzida. O N1, número de espiras do primário. O N2, número de espiras do secundário.
e 1 corrente do primário e 2 corrente do secundário. Beleza? Observação. Se essa relação de transformação com o resultado for maior que 1, é um transformador que está abaixando o valor dessa tensão. Ou transformador abaixador ou rebaixador. Se esse alfa for menor do que 1, esse transformador já vai ser ligado com um transformador elevador. Se porventura eu tenho esse alfa que for igual a 1, eu vou ter um transformador agora ligado com isolador. Bom? Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu queria que vocês fizessem comigo, tá? Porque talvez deva cair uma questão ou duas na nossa atividade. Vamos lá, atividade. Quando é que nós vamos fazer essa atividade? Nós vamos fazer lá na frente. Vamos dividir essa atividade provavelmente em 4 partes, tá bom? E uma das questões seja isso. Só para a gente lembrar como é que se manuseia essa questão da tensão do primário, tensão do secundário, esse alfa abaixador, alfa elevador, tá? Professor. Opa, diga lá. Professor, me diz uma coisa. Esses slides o senhor vai disponibilizar no grupo? Tanto fazer a atividade? Tanto o slide eu vou disponibilizar, quanto a live também. Viu? Beleza, porque a gente vai fazer atividade, os slides fica mais fácil, né? Só procurar e responder. Né? Mas eu queria que vocês copiassem essa questão, por gentileza, porque a gente vai ter que praticar. Certo. Vou pegar. Estou falando, eu dou um tempinho, vou dar um tempinho para vocês copiarem, nós vamos fazer junto essa questão. Eu acho que com a questão só é o suficiente para a gente voltar a ver de novo essa questão de relação à transformação. Eu vou dar aqui uns 3 minutinhos para vocês copiarem aí, tá? 3 minutinhos aí para vocês copiarem. Aí a gente faz essa questão. A questão diz o seguinte: tem um transformador cuja tensão no primário está sendo de 125 volts, a tensão no secundário de 25 volts. De cara, eu já estou sabendo que esse transformador é um transformador que está abaixando o valor da tensão, porque ele está chegando a 125 no primário, ele está saindo 25 volts no secundário. O número de espiras do secundário comporta 120 espiras e a corrente do primário de 24 amperes. Eu quero que você calcule a relação do transformador sendo abaixador, sendo elevador. Eu quero a corrente do secundário e eu quero o número de espiras do primário. Tá? Dá 3 minutinhos para vocês copiarem e nós vamos fazer junto essa pergunta. Professor, eu fui procurar o caderno, perdi o enunciado da questão. Você vai dispor aí? Desculpa, eu não entendi. Pode repetir a pergunta? Eu fui pegar meu caderno aqui, procurar ele, aí eu não peguei o enunciado da questão, para copiar só essas coisas aí, A, B, C, D, ou para copiar a questão toda? Não, vai ficar a seu critério. Eu copiaria a questão toda, porque a gente vai entender de grandeza por grandeza. Pois é, só que tá aparecendo só aí as opções, A, B, C e D. Mas tu tá no celular ou no computador? Eu tô no celular, ó. Também tá batendo a questão todinha no celular. Vocês estão conseguindo ver a questão, pessoal? Sim, a questão todinha. Eu tô vendo só as opções. Tu tem como reduzir a tela não no teu celular? Deu certo isso agora, porque eu esqueci foi de reduzir. Tá bom. Ei, professor. Diga lá. Esse cálculo aí é aquele lá que é N1 sobre N2, aí I1 sobre 2. É esse cálculo aí? É mais ou menos. Nós podemos fazer de duas maneiras. Eu vou passar a maneira que eu acho mais fácil, tá? Mais prática e mais rápida. Mas o senhor passa das duas maneiras, né? Não entendi. Mas você vai passar as duas maneiras, né? Eu vou passo a passo para vocês aqui, viu? Estou dando só um tempinho para a galera copiar e a gente continua. Eu vou só tomar uma água aqui rapidinho.
Beleza? Vamos lá? Beleza, Ok. sou. Show. Deixa eu ver aqui. Só ativar aqui o meu vídeo aqui. Vamos nós. Uma coisa eu já sei. Esse transformador é um transformador que está abaixando o valor da tensão. Ele está chegando aqui no primário 125. Está saindo 25 volts no meu circuito secundário. Beleza. Vamos utilizar nesse caso, pessoal, essa fórmula, tá? Já tem os dados. Conselho que eu dou para vocês, para toda questão que vocês aplicarem, vocês peguem esses dados e coloquem os valores que tem na questão. Ah, no circuito que chega no primário 125 volts. Opa, é V1, então tensão do primário 125 volts. B2, tensão secundária 25. N2, número de espírito do secundário 120 e a corrente do primário 24. Eu quero calcular a relação de transformação abaixador, relação de transformação elevador, corrente no meu secundário e número de espíritos do primário. Beleza. Sendo assim, esse alfa, que é a relação de transformação, vai utilizar não necessariamente todas de uma vez só, né? Detalhe. Eu posso fazer através de regra de 3, né? Posso fazer ele cruzado.
Eu não assim, fica a critério de vocês, né? A primeira coisa que eu vou fazer nesse caso é encontrar o alfa, certo? Mas qual é o alfa que eu vou encontrar? Eu vou encontrar ou alfa abaixador ou elevador. Eu não vou me preocupar em, vou primeiro encontrar o elevador. Não, você vai primeiro encontrar o alfa. Se o resultado desse alfa, que é a relação de transformação, for maior do que 1, você já sabe que é abaixador. Se for menor que 1, ou seja, 0, alguma coisa, já sabe que é elevador. Se for 1, já vai ser isolador. Para que eu encontre o alfa, ou eu tenho que ter as duas tensões, no caso V1, V2, ou número de espelho do primário e do secundário, ou corrente do secundário e corrente do primário. Nesse caso, se você verificar, você tem as duas tensões. Tendo as duas tensões, você pode encontrar o alfa. Então, eu vou primeiro entrar nessa parte aqui. Tensão do primário pela tensão do secundário. Então, vou calcular a tensão do primário, 125. Vou dividir por V2, cujo valor é 25 volts. Você fazendo o cálculo, já encontra um valor de 5. Então, eu acabei de encontrar o alfa. Opa, 5 é maior que 1. Beleza, então é um transformador abaixador, tá? De cara dá para a gente ver, né? Se no primário está chegando 125 e se na saída está chegando 25 volts, lógico que é um transformador que está abaixando o valor da tensão. Alguém quer fazer alguma pergunta? No caso, se ele fosse menor do que 1, seria 0, alguma coisa, né? Exato. Se fosse o contrário, por exemplo, digamos que o 25 seria a tensão do primário e o 125 a tensão do secundário. Então, tu já está vendo que ele está elevando a tensão. Se tu dividisse 25 por 125, ele ia dar 0 alguma coisa. Então, pronto, já sabia que é um transformador elevador. Certo. Aqui, tranquilo? Tranquilo. Show. Pronto. Copiem só essa parte, por favor, essa parte de baixo. Ok. Alfa igual a V1 sobre V2 e tal. No caso aí, logo de cara a gente percebe se ele é um transformador, abaixador ou elevador, né, professor? Exato. Só pela... De cara dá para a gente perceber logo que é um transformador que é abaixador nesse caso, né? Tensão primária está entrando 125 e a secundária saindo em 25, pronto, aí entende. Se fosse o contrário, Se fosse o contrário, por exemplo, o V1 seria 25, o V2 125. pronto, aí já é um elevador. Já é elevador, porque ia dar 0 alguma coisa, 0, alguma coisa. Entendi. Beleza? Show. Professor, Diga lá. no caso, tipo, quer dizer que até 1 é abaixador, abaixo de 1 é elevador, no caso, né? Não, se for 1, o resultado for 1 é isolador. Se for maior do que 1 é abaixador. E se for menor que 1 é elevador. Ah, beleza. Então vamos entender uma coisa. Por exemplo, V1 sobre V2 aí, ó, 125 por 25 dá igual a 5. Beleza. Tem que ser igual a N1 sobre N2. Bom, N1 sobre N2 tem que dar qual resultado? 5 também. Se eu calcular I2 sobre 1, a divisão tem que ser igual a 5 também. Que como são relações, então tem que ser a mesma igualdade. V1 sobre V2 tem que ser igual a N1 sobre N2, que tem que ser igual a I2 sobre 1. Beleza? Já copiaram? Não. Graças. Começou o pão. Se Tá. tiver sido, depois a gente busca. Tá bom?
Na frente, professor. Ô, Rafael, vai ser essa parte aí. Copiaram essa parte? Já. Piada. Beleza, uma vez que eu encontrei o alfa, eu posso encontrar os demais resultados. Aí é a critério de vocês. Por exemplo, se alfa é igual a N1 sobre N2, tu já tem o alfa. Tu já tem o N2, tu pode achar o I1. Ou alfa é igual a I2 sobre 1. Tu já tem o I1, tu já tem o alfa. Tu pode encontrar o I2, tá? Você pode fazer ele cruzado também. Só que, dessa maneira, acho que fica show de bola pra gente. Continuando aqui, ó. Agora eu estou utilizando essas duas grandezas. Essa grandeza aqui, que é o N1 e o N2. Tá? Alfa igual a N1 sobre N2. Bom, o alfa tu já tem, que é 5. E o N2 tu já tem, que é 120. Né? Esse é o alfa, que é 5, que você acabou de achar. E o 120, no caso, é o N2. Bom, nesse caso, pessoal, eu vou multiplicar ou vou dividir? Multiplicar. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar, né? Porque o N1 vai passar para lá. Você vai multiplicar o 5 por 120. Dá 600. Olha, N1 vai ser igual a 5 multiplicado por 120. Dá 600. E dá 600, justamente. Beleza? Show. Show. Pessoal, Vai acabar a reunião. a reunião já vai acabar. Aí a gente entra de novo, tá bom? Ok. Show. Entendido aí, pessoal? Entendi, pessoal. Show de bola. Positivo, positivo. Vou repetir só mais uma vez essa parte, que é para não gerar nenhuma dúvida. Eu fiz o cálculo aqui. Eu fiz o cálculo aqui do número de espíritos do primário. Alfa, N1 sobre N2. Esse alfa eu já encontrei que é 5, N2, que é o valor que a questão, né, me ofereceu, 120 espiras. O N1 passou para o outro lado, multipliquei o alfa, que é 5 vezes 120. Adquiri como valor 600 espiras. Próximo passo, aí vem aquela história. Eu poderia fazer a corrente primeiro? Não tem problema nenhum, tá? Porque eu resolvi escolher encontrar agora o número de espiras, mas eu poderia ter encontrado a corrente antes. Mesmo porque nenhum valor depende do outro. Nesse caso aqui, agora o I2 passa para o outro lado. E eu multiplico 5 por 24, cujo resultado final é de 120 espiras. Tá bom? Então, a minha corrente no meu circuito secundário é de 120, não sei de onde eu estou tirando as espiras, 120 amperes é a corrente no meu secundário. Pronto, olha. Então, eu já tenho o alfa, abaixador 5. Eu já tenho a corrente do secundário com valor de 120 amperes. E eu já tenho o N1, que é o número de espiras do enrolamento primário, com valor de 600. O último passo, pessoal, é encontrar o alfa elevador. Nesse caso, olha, o alfa elevador é sempre o inverso do alfa abaixador. Na matemática, quando a gente fala inverso, a gente coloca 1 sobre alguma coisa. Então, nesse caso, se eu quero o alfa abaixador vai ser 1 sobre o alfa elevador. Ah, eu quero o alfa elevador. O alfa elevador vai ser 1 sobre o alfa abaixador. Tá bom? Nesse caso aqui, o valor que eu quero é o alfa elevador. Então, eu vou dividir 1 sobre o alfa abaixador que eu encontrei. Certo? Sendo assim, se eu quiser o alfa abaixador, então vai ser 1 sobre o alfa. Sobre 5. É sempre um o inverso do outro. Continuando, como eu quero o alfa elevador, então eu tenho que colocar 1 sobre o alfa abaixador, que no caso é o valor 5, que é o valor que eu já tinha encontrado lá no início. Você dividindo 1 por 5, você tem como resultado 0,2. Então, 0,2 é o valor de alfa elevador. Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente deve fazer é calcular o alfa. Não interessa se é abaixador, se é elevador. A partir do resultado, a gente vai saber se é elevador ou se é abaixador.
Se for maior que 1, já sabe que é abaixador. Se for menor que 1, já sabe que é elevador. Por que que eu opto por fazer o outro alfa só por último? Porque acaba por confundir. Quando tu calculou e encontrou o alfa abaixador, é a partir dele que tu vai encontrar as outras grandezas. Se tu calcular logo o alfa elevador, e até você pode fazer isso, pode causar uma leve confusão você sem querer utilizar esse alfa. Então vai dar divergência de resultado. Tá bom? Dúvidas até então, pessoal? Não, professor, não. Beleza? Então o resultado está aqui. Alfa abaixador 5, alfa elevador 0,2, corrente do secundário 120, número de espiras do primário 600 espiras. Por que nós falamos que é uma relação? O alfa deu igual a 5, quer dizer que se você dividiu V1 com V2, ou seja, 125 por 25, você encontrou 5. Se você... Só desativar o som aqui, pronto. Se você dividir N1 por N2, N1 600, N2 120. Se você dividir 600 por 120, você obtém 5. Se você dividir I2 120 por I1 24, você tem como resultado 5. Então, de certa forma, para a gente conferir o resultado, todos eles, a relação entre eles tem que dar o mesmo valor. Tá? Meus amigos, para a gente fechar a nossa live, esse exercício aqui eu queria que vocês fizessem, tá? Nesse caso aqui eu tenho um alfa abaixador que tem um valor 3. Eu tenho a tensão do meu primário de 660 volts. Eu tenho 600 espiras no número de espiras do secundário. E a corrente no meu secundário é de 24. Só um detalhe. Nesse caso aqui eu já entreguei o alfa. Então não vou ter que me preocupar em encontrar o alfa. Porque ele já está aqui, tá? Então eu já tenho o alfa. Já tenho tensão primária V1, 660 volts. Eu tenho 600 espiras com o número de espiras do secundário. E eu tenho a corrente no meu secundário de 24 amperes. O próximo passo agora é você encontrar o N1, que é o número de espiras do primário, o V2, que é a tensão do secundário, o alfa elevador, né, que no caso vai ser 1 sobre 3, e a corrente do meu primário, que é a corrente 1, tá? Dá mais uns 3, 4 minutinhos para vocês fazerem, aí a gente acompanha, vê o resultado. Feito isso, a gente encerra a live de hoje. Eu faço as explicações finais, tá bom? Dá só uns minutinhos aí, uns 4 minutos para vocês copiarem, por gentileza. Vamos lá. Vocês estão verificando aqui esse dado que eu coloquei de lado? Sim. Já olhamos já. Nesse caso aqui, ó, já é o alfa. Alfa que é igual a V1 sobre V2. O alfa, como já sei que é 3, então vai ser V1, que é 60, dividido por V2. Nesse caso, como o valor que eu quero está na parte de baixo, então eu tenho que passar para o outro lado, ou seja, o V2 vem para cá e o 3 desce. E só a inversão. Então, o V2 vai ser igual a 60 dividido por 3. Então, a minha tensão no meu circuito secundário tem como valor 20. Tranquilo. No caso agora do número de espiras, eu já tenho o alfa, né? Continua sendo 3. O N1, que é o valor que eu ainda preciso, eu não tenho. O 600 é o valor do número de espiras do meu circuito secundário. Como o valor que eu quero é na parte de cima, quando ele passar para o outro lado, ele vai multiplicar agora e não dividir.
3 multiplicado por 600, eu tenho como resultado 1.800 espiras. Então, eu já encontrei a corrente, né? A tensão, aliás, a tensão do secundário. Encontrei o número de espiras do primário. Próximo passo é encontrar a corrente do primário. 3, que é o valor do alfa, que é igual a I2 sobre 1. I2 com um valor de 24 amperes. E o I1 é o valor que eu ainda preciso. Então, eu passo para lá, o 3 desce no lugar dele. É regra matemática, pessoal. Isso aí vale para tudo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 24 dividido para 3, tendo como resultado 8 amperes. Até então, tranquilo? Tranquilo. Beleza, né? Bom, o último passo vai ser encontrar o alfa. E o alfa elevador vai ser o inverso, 1 sobre alfa abaixador. Se fosse alfa abaixador, seria 1 sobre alfa elevador. Então, eu peguei esse 1 e dividi pelo alfa abaixador, que é o valor que eu já tenho. Você calculando vai adquirir uma dízima periódica aí, vai ser 0,3 aí até dizer chega. Nesse caso, você coloca uma casa depois da vírgula, 2 no máximo, tá bom demais, tá? 0,33. Dúvidas, pessoal? Não, professor, só filé. Professor, Diga lá. professor, esse tipo de cálculo ele é usado na prática como? No dia a dia? Tem alguma função? Não. Prática no dia a dia você não vai encontrar, não. É necessário que você entenda como é que funciona essa relação de transformação entre as 3 grandezas que envolvem o transformador. Tensão, corrente, número de espiras. Eu devo falar lá na frente sobre TC, que é transformador de corrente, e TP, que é transformador de potencial. Quando eu falar lá de relação de transformação, você vai conseguir entender porque já aprendeu mais ou menos o conceito daqui. Certo? Então, beleza. Vou utilizar na prática? Não, na prática eu acredito que você não vai utilizar. O cálculo é mais para entender, né, professor? Quando você entender a relação de transformação, vai ficar mais fácil. Quando a gente comentar que o transformador é de 5.000 para 1, 5.000 para 5, aí você já tem mais ou menos o entendimento. Opa, 5.000 que é primário, 1 que é secundário, ou 5 que é secundário. Tá bom? Show. Tá lindo.